Quero convidar você a ter alegria de viver na casa do Pai, na presença de Deus, porque não há lugar melhor que a casa do Pai. Eu queria dizer nesse último domingo do mês, depois de termos orado durante 31 dias, na verdade 30 dias aliás, 31 faz amanhã, depois de termos orado a Deus pela nossa família ao longo desse mês, pelos filhos, eu queria compartilhar com você um pequeno testemunho também daquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, mas também que fez parte da minha vida, e quero compartilhar com você isso. Há duas frases que eu sempre me recordo. A palavra que diz o seguinte: pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Sabe, o evangelho ele tem que ser pregado primeiro com nossas atitudes, primeiro com o nosso viver. Depois sim, as palavras vão corroborar aquilo que nós estamos vivendo. Não adianta você falar uma coisa e praticar outra, porque isso vai soar para quem te vê como incoerência, como hipocrisia. Teve também alguém que na história atribuem essa frase a Francisco de Assis, mas não sabemos ao certo se foi ele realmente quem disse. Ele diz assim: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas lerão. Sabe, talvez a sua vida seja o único evangelho que seus filhos vão ver. Que seu esposo, que sua esposa vai ver. E na família, você não consegue esconder quem você é. Você pode até esconder a sua vida para aquelas pessoas que estão de fora. Mas dentro de casa, sua esposa vai ver quem é o marido que ela tem. O marido vai ver quem é a esposa que ele tem. Os filhos vão ver quem são os pais e as mães que ele tem, o pai e a mãe que eles possuem. Sabe? Então assim, não tem como nós não vivermos a verdade na família. Porque se você não viver em verdade na sua casa, não adianta também você orar. Sabe, tudo tem que ser coerente. Você tem que buscar uma vida de santidade diante de Deus. Você tem que buscar uma vida, sabe, de obediência à palavra de Deus. Você tem que procurar viver uma vida sempre na presença do Pai. Certa vez eu vi um pai que ele se gabava de ser um homem temente a Deus, um homem obediente a Deus. Ele muitas vezes humilhava sua esposa. Ele ensinou seu filho a ver coisas que não deveria ver, pecado. Mas ia na igreja. Eu visitei esse pai, conversei com ele. E ele na frente do pastor era uma coisa, mas a esposa vinha dizer que fora era outra coisa completamente diferente. Sabe, esse não é o tipo de vida que Jesus nos ensina a viver. E eu resolvi olhar para trás, resolvi olhar para a minha história de vida, resolvi olhar para a minha família, para falar de como eu sou grato por ter sido criado numa família que teme ao Senhor e que ama Jesus. Muitas pessoas talvez imaginem que os grandes testemunhos, eles vêm de situações em que Deus interveio poderosamente, sabe, realizando sinais e maravilhas, realizando milagres, transformando realidades que pareciam ser impossíveis. Mas por mais impressionantes que sejam algumas dessas histórias, e de fato são, existe uma história que ela é muito mais maravilhosa e um testemunho muito maior, que é exatamente a daquele que não precisou de milagres extraordinários de transformação, porque teve o privilégio de nascer, conhecer e se manter na presença de Deus. E é exatamente isso que eu quero incentivar você, filho, você que está tendo esse privilégio, essa oportunidade, dada por Deus de ter nascido num lar cristão. Não se afaste dos caminhos do Senhor.
A parábola do filho pródigo, por exemplo, ela é muito conhecida. Mas todos, na maioria das vezes, conhecem a história do filho pródigo. Daquele filho que se afastou, que pegou a sua herança, que foi esbanjar o que tinha, que cometeu um monte de coisas erradas, depois se arrependeu. Sabe, é uma história bonita de culpa e graça, né? de erro, de perdão. É uma história bonita, uma história que nos chama a atenção, que Jesus, ele conta nessa parábola, mas até na Bíblia está escrito parábola do filho pródigo, mas eu diria que talvez essa história teria sido melhor colocado o título na Bíblia como a parábola dos dois irmãos. Porque, na verdade, a parábola ela apresenta duas realidades diferentes. A do filho pródigo, que deixa seu pai, que sai de casa, mas há também o filho mais velho, que ele ficou em casa, foi fiel ao pai, serviu ao pai, e ele estava ali junto do pai. É impressionante como nos chama a atenção mais a história do filho perdido do que do filho obediente. Sabe, parece que nem mesmo o filho obediente, ele se dá o valor devido, mas ele tem inveja do irmão dele. Ele não sabia valorizar exatamente o que ele tinha. Achei interessante, Timothy Keller, ele sugere que o irmão mais velho, apesar dele estar junto ao pai, ele estava tão perdido quanto o irmão mais novo. Porque ele não tinha a visão do privilégio que é viver junto ao pai. De usufruir as bênçãos do pai. E assim como o irmão mais velho, tem muitas pessoas que têm o privilégio de nascer num lar cristão, têm o privilégio de estar na presença de Deus, mas parece que querem experimentar a mesma saga do filho pródigo. Eu quero lhe dizer que o próprio filho pródigo não gostou da experiência que ele teve. Sabe, a experiência de viver longe do pai. Caso contrário, ele não teria voltado. Se tivesse sido uma experiência boa, ele não teria voltado. Se você tem o privilégio de nascer num lar cristão, meu amado, você recebeu uma bênção que muitos desejariam ter tido. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho com você. Lá em Lucas capítulo 15, verso 25 a 32, nos diz o seguinte, Lucas capítulo 15, 25 a 32 diz assim: enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou, e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então ele respondeu ao seu pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho que esbanjou todos os teus bens com as prostitutas, matas um novilho gordo para ele? Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta deste seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Vamos orar? Pai, nesse momento eu clamo ao Senhor, meu Deus, que aqueles que estão presentes nesta nossa live, nesse domingo, Senhor, e que talvez não estejam, Senhor meu Deus, vivendo da melhor maneira em sua presença, possam tomar para si essa mensagem, e que o teu Espírito Santo possa falar o seu coração. Eu não tenho nenhuma autoridade e poder para fazer isso, Senhor. Só o Senhor sabe por que eu devo pregar essa palavra, meu Deus. O Senhor conhece cada vida, meu Deus. E nesse momento eu te agradeço,
por ter me dado essa mensagem. Me ajuda, Senhor meu Deus, a transmitir o teu recado, conforme tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Você tem consciência do privilégio que tem de nascer num lar que teme a Deus? Aonde os pais são fiéis a Deus? Alguns valorizam esse privilégio, mas há quem pense como o filho mais velho da parábola de Jesus, esquecendo-se de que está numa condição muito melhor do que a daquele que precisou passar pelo sofrimento para se encontrar. É interessante que o pai responde para o filho mais velho: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Para que ficar com ciúmes do seu irmão? Nós tínhamos que celebrar a volta dele e alegrar-nos porque ele estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. Se a gente observar aqui, a razão da celebração do pai não foi propriamente o filho mais novo. Ele amava ambos os filhos, mas o fato de que o filho mais novo voltou são e salvo. O pai sabia que o caminho que ele havia escolhido poderia tê-lo levado à morte. O pai sabia que o caminho que ele escolheu, poderia tê-lo levado, à desgraça de sua vida completa. E agora ele está celebrando o fato de que ele voltou à consciência. E aqui é essa expressão de que ele voltou à vida. Quando você está no estado de morte, você está no estado de inconsciência. Você não está sabendo o que está acontecendo ao seu redor. É exatamente isso que a Bíblia está falando sobre ele voltou à vida. Ele estava morto e reviveu. Enquanto a gente está vivendo numa vida errada, numa vida de pecado, numa vida, de falta de sabedoria, nós estamos vivendo como gente morta. Gente que parece que não tem consciência das coisas que está fazendo. E o pai está celebrando que aquele filho voltou de onde ele nunca deveria ter saído. Nenhum pai, nenhuma mãe, de verdade, porque existe pai e mãe que não estão honrando, esse título. Mas nenhum pai, nenhuma mãe de verdade se sente feliz de ver seu filho na miséria, se sente feliz de ver seu filho na escravidão dos vícios, se sente feliz de ver seu filho sofrendo por causa das suas escolhas erradas. Nós podemos nos lembrar do que a Bíblia afirma lá em Provérbios capítulo 1, verso 7, aonde o Senhor, ele é lembrado como a fonte de sabedoria. E Salomão vai dizer: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E é por falta de Deus, que muitas famílias e muitas vidas, elas estão em estado de degradação. Marido separando-se da sua esposa, a esposa traindo seu marido, os filhos sendo desobedientes aos pais, rebeldes, escolhendo caminhos de autodestruição, voltados aos vícios, e depois vivem uma vida de arrependimento constante, parece que entra numa bola de neve, e alguns, infelizmente, até dão cabo da vida, se suicidam porque não aguentam mais o sofrimento. E a culpa não é de Deus. Muitas vezes as pessoas estão culpando a Deus pelas suas desgraças, pelos seus sofrimentos, mas não. Deveriam ter consciência de que Deus, Ele nos dá oportunidades. É isso que eu quero dizer para você. Eu não sei o que é ter pais separados. Eu não sei o que é ter sido alvo de abuso ou de violência doméstica. Eu não convivi com bebidas, nem o fumo e nem as drogas na minha família. Eu não fui exposto à imoralidade na minha família. Eu não sei o que é ter pais ausentes nem desonestos. Não sei.
Eu não conhecia miséria, apesar de ter tido uma vida simples. Graças a Deus nunca tive a vida da miséria. Por tudo isso, eu não carrego traumas no meu coração. Não carrego traumas no meu psicológico, sabe? Eu aprendi a ser um homem direito. Aprendi a ser honesto. Aprendi a ser confiante, equilibrado. Eu aprendi a temer a Deus. Eu busquei uma esposa que também desejasse o mesmo que eu. Que quisesse também honrar a Deus, viver diante de Deus. Nossas filhas são uma bênção. Uma delas, inclusive, está lá em São José do Rio Preto com a avó. A gente está aqui com saudade, né? Minha outra filhinha está aqui nos ajudando no culto. São uma bênção. E o exemplo que eu tive, eu quero deixar para elas, o exemplo de uma família abençoada. Porque meus pais, eu tive a felicidade de meus pais, quando eu vir esse mundo, também estarem na presença de Deus. Antes mesmo de nossas filhas nascerem, eu e minha esposa, nós orávamos a Deus dizendo: Senhor, não venha essa criança se não for para a tua glória. Eu prefiro perder minha filha para Deus do que perder minhas filhas para o mundo. Sabe, eu não sei qual é a sua situação. Nós não escolhemos, é verdade, a família que nós nascemos. E talvez quando você ouve isso, você diz assim: por que eu nasci nessa família? Foi Deus que me colocou ali, Ele é culpado. Não, por que eu não posso ter uma família decente? Ou por que eu não posso ter uma família que ame a Deus, como essa que o pastor está falando, sabe, a família dele? Por quê? Por que a minha família é desse jeito? Olha, eu quero dizer para você uma coisa: Deus não é culpado de coisa nenhuma, porque da mesma forma que pessoas nascem boas famílias e pessoas nascem má famílias, a situação é a mesma. O fato é que não é o fato de nós nascermos numa boa família que vai dizer o que nós seremos. Não é o fato de nós nascermos numa família desregrada ou uma família desestruturada que também vai dizer que nós seremos daquele jeito. O fato é que para cada um, Deus dá a mesma oportunidade. Veja bem, o filho pródigo nasceu numa família estável e equilibrada, mas ele escolheu o caminho errado. Ele escolheu jogar fora a oportunidade que recebeu. Enquanto há aqueles que nascem em famílias completamente desestruturadas e se agarram a Jesus Cristo e constroem a sua família com princípios e valores diferentes do que recebeu. E eles poderão quebrar o ciclo de desgraça e começar um novo ciclo de graça, onde seus filhos herdarão as bênçãos que ele mesmo escolheu receber de Deus. Então, na verdade, não é a família em que nascemos, é o que nós fazemos com o que recebemos, é a escolha que tomamos. Eu não tenho na minha vida nenhum testemunho extraordinário como a de alguém que foi liberto de uma situação impressionante. Mas o que eu posso dizer a vocês é que quem foi alvo dos milagres de Deus também não tem nenhum prazer em ter vivido o que viveu. Sabe, desejando muito mais ter nascido numa situação diferente. Se você tem invejado esses que foram alvos de milagres de Deus, quero dizer para você: olha, alegre-se se a sua vida já está na presença de Deus, alegre-se se você nasceu num lar cristão, alegre-se se você tem tido o privilégio de usufruir dessa dádiva, sabe? Como eu ouvi de certo pastor, uma vez ele disse: se você nasceu num lar cristão, sinta-se privilegiado, pois não tem que experimentar coisas que vão te trazer culpa e arrependimento, nem passar pelo sofrimento desse mundo para encontrar a graça de Deus. Muitos jovens
se sentem atraídos e iludidos pelas ofertas do mundo, desejando ser populares, sabe, desejando ter dinheiro, desejando curtir os prazeres. Essa foi a vida que o filho pródigo escolheu. Mas ao final, ele se viu desejando comer a comida dos porcos. Porque o que ele agora estava recebendo era muito pior. Quero dizer para você, o que o mundo oferece é ilusão, meu amado. O que o mundo lhe oferece é pura ilusão. A Bíblia diz que este mundo jaz no maligno. E essa palavra jazer tem a ver com morte. Ela é usada em situações de morte. Ou seja, as ofertas que o mundo lhe faz são iscas do maligno para morte e destruição. O que o diabo quer? Prender você aqui. O que ele quer fazer? Com que seu coração se amarre ao materialismo desse mundo, com que você se amarre aos prazeres desse mundo, com que você fique aprisionado, para quê? Para que a sua alma se perca. Fique perdendo tempo com entretenimento e não servindo a Deus. Fique perdendo seu dinheiro com coisas fúteis e não investindo na obra de Deus. Fique buscando os prazeres desse mundo e não os prazeres de Deus. Quando chegar o seu tempo, e todos nós temos o nosso tempo, você vai ter se arrependido de tudo que fez. Porque quando você tiver que se encontrar com Deus, você não vai ter nada para entregar. Você vai estar segurando suas mãos abertas e sem nada que possa te garantir a salvação. Sem Jesus, sem a presença de Jesus, você não entra no céu. Sem caminhar com Jesus e servir a Jesus, você não entra no céu. Sem obedecer a palavra de Deus, você não entra no céu. Querido, é exatamente isso que eu estou dizendo para você. Tome cuidado com o que você deseja. Sabe, jamais deseje sair da presença de Deus, e se você está distante, volte. O filho pródigo ensina que há tempo para arrependimento. Há tempo para você se arrepender e humildemente voltar para o Senhor. Os problemas e os sofrimentos que hoje nós colhemos são fruto da decisão errada que tiveram os primeiros humanos que viveram nesse mundo. Veja que até agora nós estamos falando de situações em que você teve o privilégio de nascer num lar estruturado. Mas se não é este o seu caso, se os seus pais se separaram, se seus pais, sabe, eles não foram bons pais para você, se você enfrentou miséria ou qualquer outra situação não desejada, não é culpa de Deus essas coisas. Ele não tem culpa pelas escolhas erradas que o homem faz. E todas as escolhas que nós fazemos vão repercutir na vida dos outros. Nós vivemos em sociedade. É por isso que você tem que ser o primeiro a mudar. O primeiro a ter uma nova atitude de vida, porque tudo que você faz vai impactar a vida do seu semelhante. Vai impactar a vida da sua família. Vai impactar a vida dos seus filhos. Porque Deus nos colocou numa sociedade, porque o propósito inicial de Deus era que nós vivêssemos em amor. Mas o pecado transformou o amor em desarmonia, em competitividade, sabe, em desorientação. E é aonde que nós sofremos. E como nós estamos juntos, quem está ao nosso lado sofre também. Mas Deus não fez assim. Não era para que isso acontecesse. Deus não tem alegria de ver o sofrimento de ninguém.
Assim como nós vemos na história que Jesus demonstra, o pai, ele faz uma festa quando ele vê que o filho perdido voltou para casa. O pai da história é Deus, que apesar das escolhas erradas que fazemos, está sempre com as suas mãos estendidas para receber aqueles que buscam acolhimento. Ele ama você, Ele quer te perdoar, Ele quer a sua restauração, Ele quer que você tenha uma nova história na sua vida. Ele quer quebrar o ciclo de desgraça. Você não tem de viver a mesma história da vida dos seus pais. Você não precisa escolher esse caminho. Você não tem que viver uma vida de rebelde. Isso é tolice. Mas você pode ter uma outra história. Com a ajuda de Jesus, você pode ter sua vida mudada. Quero dizer para você que não existe maldição hereditária. Isso é o que o diabo quer que você pense. Sabe, a Bíblia diz lá em Ezequiel, capítulo 18, verso 20, o seguinte: aquele que pecar é que morrerá. O filho não vai levar a culpa do pai, nem o pai vai levar a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Quem é que Deus vai cobrar? Aquele que é maldoso. Ele não vai punir justos. Sabe, o que você está vivendo pode ser transformado. A sua vida pode ser renovada se você souber ouvir a voz do Senhor. É você que tem o poder de decidir se você vai construir ou se você vai destruir. E mesmo que você venha de um lugar de destruição, você pode escolher construir. O Pai Celestial está colocando oportunidades à sua frente. E você sabe disso. Como as heranças a que cada filho tinha direito na parábola de Jesus. Não desperdice como fez o filho pródigo e nem a desvalorize como fez o irmão mais velho. Não jogue fora as oportunidades que Deus está lhe dando para recomeçar. Mas perceba a falta que o Pai Celestial lhe faz. Como percebeu o filho pródigo. E permaneça na presença do Pai, como fez o irmão mais velho. Ambos perceberam, em tempo, o privilégio que era estar na presença do Pai. E esse privilégio que eu quero compartilhar com você nessa manhã, incentivando você a se manter firme no Senhor. Somente Deus pode nos ajudar a construir uma família abençoada, queridos. Somente Deus. Não confie no seu próprio discernimento. Nós não sabemos a vida. Nós não sabemos o futuro. Só Deus sabe. Reveja seus valores. Submeta-se às orientações de Deus. Caminhe na presença de Deus. Busque a presença de Deus em oração. Valorize a sabedoria de Deus revelada em sua palavra. Nós começamos esse culto lembrando o Salmo 127, verso 1, que diz: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Vou repetir, quero que você repita comigo aí. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Agora você troca casa por família. Coloca assim, minha família. Se não for o Senhor o construtor da minha família, será inútil trabalhar na construção. Que Deus abençoe você e que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração. Pai, só o Senhor sabe, meu Deus, para quem ou para onde está sendo direcionada esta mensagem. O Senhor conhece os lares, meu Deus, de cada pessoa que está conosco nessa manhã. Senhor, que haja arrependimento, que haja quebrantamento, que haja restauração,
que haja esperança, que haja confiança para que situações sejam mudadas. Que nós não fiquemos, ó Deus, pensando no fato: eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão. Não, Senhor. Mas que possamos olhar para oportunidades que o Senhor tem nos dado, de vivermos uma nova história. Que nós não desejemos, ó Deus, o mundo. Porque como diz a Tua palavra, esse mundo e tudo que há nele vão passar. Mas o que está por vir é muito maior. Possamos olhar para Ti, Senhor. Que nós possamos olhar para o reino que ainda está para se manifestar. E desejarmos viver aqui nessa terra, Senhor meu Deus, exatamente da maneira como o Senhor deseja que nós vivamos, para que não apenas sejamos abençoados, mas para que sejamos bênção na vida dos outros também. Que a nossa casa possa servir ao Senhor, pois não há lugar melhor que a presença do Pai. Em nome de Jesus. Amém.